O complexo industrial começa com uma área de captação de água do mar, através de uma tomada de água em águas profundas, a 2 quilômetros da costa. A água entra nos decantadores primários, onde são removidas as partículas mecânicas grandes, e o plâncton, com mais de 5 milímetros. Após a sedimentação, a água passa por um sistema de filtros de areia, composto por 3 etapas consecutivas de purificação de diferentes frações. A água purificada é encaminhada para uma unidade de esterilização por ultravioleta, onde ocorre a desinfecção sem o uso de reagentes químicos. A água esterilizada é enviada para tanques de armazenamento com capacidade de 50 metros cúbicos cada, para manter um estoque estável. Dos tanques, a água é distribuída por um sistema de tubulação para os principais aquários de cultivo, com velocidade de fluxo regulável. A oficina principal contém 40 aquários redondos, com 4 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade, feitos de fibra de vidro reforçada. Cada aquário contém um lote de cerca de 300 juvenis de ouriços do mar, com tamanhos entre 10 e 15 milímetros. No fundo dos aquários, há uma camada de pedras calcárias com 20 centímetros de espessura, criando um ambiente natural para a movimentação dos ouriços. O sistema de circulação garante a substituição completa da água em cada aquário a cada 2 horas, mantendo a frescura constante do habitat. Sensores controlam a temperatura da água na faixa de 12 a 15 graus Celsius, o que corresponde às condições naturais do habitat. A salinidade da água é mantida em um nível de 33 por mil, com correção automática em caso de desvio superior a meio promil. O nível de oxigênio é controlado por meio de um sistema de aeração, que garante a saturação da água em pelo menos 7 miligramas por litro, 24 horas por dia. A iluminação dos aquários é feita por lâmpadas LED, que imitam o ciclo diurno natural, com 14 horas de luz e 10 horas de escuridão. A alimentação dos ouriços do mar é feita 3 vezes ao dia, seguindo um cronograma rígido, às 7 horas, 13 horas e 19 horas. A alimentação principal consiste em algas marrons do tipo laminária, cultivadas em uma oficina separada de cultivo hidropônico no território do complexo. As algas são enviadas para a área de preparação de alimentos, onde são lavadas em água corrente para remover impurezas e areia. Após a lavagem, a alga marinha é cortada em tiras de 3 centímetros de largura, com facas de disco especiais de aço inoxidável da marca 316. As algas cortadas são pesadas, em porções de 2 quilos para cada aquário, com precisão de 20 gramas, em balanças eletrônicas. As porções de ração são distribuídas em recipientes plásticos, com a marcação do número do aquário e a hora da alimentação para evitar erros da equipe. O operador de alimentação se move ao longo de uma fileira de aquários em um carrinho com recipientes, distribuindo uniformemente as algas pela superfície da água de cada tanque. Os ouriços do mar sobem à superfície e capturam as algas com o aparelho bucal, localizado na parte inferior de sua carapaça, direcionando a comida para dentro. 1 hora após a alimentação, é realizada uma inspeção visual dos aquários para avaliar a atividade alimentar e identificar indivíduos com apetite reduzido. Os restos de algas não consumidos são removidos com uma rede especial de malha fina para evitar a contaminação da água com produtos da decomposição orgânica. A cada 7 dias, é feita a pesagem de uma amostra de controle de 10 ouriços de cada aquário
para monitorar as taxas de crescimento da população. Os dados sobre o peso são inseridos em um sistema eletrônico de registro, onde o ganho médio é calculado automaticamente e a data de prontidão para processamento é prevista. Quando o diâmetro médio da carapaça atinge 8 centímetros, o lote de ouriços é considerado pronto para passar para a fase final de engorda, com duração de 2 semanas. Na fase final, a dieta é enriquecida com a adição de algas vermelhas porfíricas, que contém uma quantidade elevada de carotenoides para melhorar a cor das ovas. As algas vermelhas são fornecidas na quantidade de 500 gramas por aquário, uma vez por dia, na alimentação noturna, além da dieta básica. 3 dias antes da retirada dos ouriços, a alimentação é interrompida completamente para garantir a limpeza do sistema digestivo e melhorar a qualidade das ovas. Na área de retirada, são instaladas mesas de trabalho de aço inoxidável, com fornecimento constante de água do mar para manter os ouriços em um ambiente úmido. O operador retira os ouriços do aquário em lotes de 20 indivíduos, usando uma pá com fundo perfurado para drenar a água sem danificar as espinhas. Cada ouriço é colocado na mesa de trabalho, com as espinhas para baixo, em um recesso especial que impede o deslizamento e garante a estabilidade da carapaça. O especialista calça luvas de látex de alta resistência e pega uma faca redonda com 5 centímetros de diâmetro e borda serrilhada para abrir a carapaça. A faca é inserida no ponto central da parte inferior da carapaça, onde está localizado o aparelho bucal, e é feito um corte circular com 4 centímetros de diâmetro. O fragmento removido da carapaça é colocado em um recipiente separado e a cavidade interna do ouriço fica acessível para inspeção visual do conteúdo. Dentro da carapaça, há 5 gomos de ovas de cor laranja presos à parede interna e rodeados por um líquido escuro do sistema digestivo. O especialista usa uma pequena colher com bordas arredondadas para separar cuidadosamente cada gema da parede da carapaça sem romper a membrana. As gemas removidas são colocadas em um recipiente perfurado, onde o excesso de líquido escorre por 30 segundos, sob a ação da gravidade. As carapaças vazias dos ouriços do mar são recolhidas em recipientes separados e enviadas para a área de processamento em farinha de cálcio para uso posterior. Os pedaços de ovas são transferidos para a área de lavagem, onde são mergulhados em uma banheira com água do mar resfriada a uma temperatura de 5 graus Celsius. A caviar é mantida na água por 20 segundos, sendo levemente mexida para remover os resíduos de fluidos biológicos da superfície das caviares, sem danificar sua estrutura. Após a lavagem, a caviar é retirada com uma espátula perfurada e colocada em papel absorvente, de grau médico, para remover a umidade superficial por capilaridade. Na área de classificação primária, as ovas são examinadas sob uma lâmpada de luz diurna de 40 watts para avaliar a cor, a textura e a integridade de cada ovoide. Os ovos com cor laranja viva, sem manchas escuras e danos, são encaminhados para a categoria Premium, que representa cerca de 30% do volume total. Os ovos com tonalidade pálida ou defeitos visuais insignificantes são classificados como categoria padrão e encaminhados para uma linha de embalagem separada para o mercado interno. As fatias com rupturas na casca ou escurecimento são descartadas e encaminhadas para processamento em produtos pastosos,
que não exigem a preservação da aparência comercial. O caviar premium é pesado em balanças analíticas com precisão de 1/10 de grama, para formar porções de massa igual de 20 gramas. Cada porção é colocada em uma pequena bandeja de bambu que proporciona uma apresentação natural do produto e não reage com o caviar. As bandejas com caviar são transferidas para uma câmara frigorífica, com temperatura de -2 graus, para um leve resfriamento antes do embalamento final em atmosfera protetora. Na sala de embalagem, são utilizados recipientes plásticos transparentes de poliestireno com capacidade para 50 ml e tampa hermética, com fecho de segurança. Os recipientes são previamente esterilizados por irradiação ultravioleta durante 2 minutos para destruir os micro-organismos nas superfícies internas e externas do material. O operador de embalagem retira a bandeja com caviar da câmara frigorífica e a coloca sobre a mesa de trabalho, sob uma exaustora com fluxo laminar. As fatias de caviar são cuidadosamente transferidas para o recipiente, com uma pinça de aço inoxidável, tratada com solução antibacteriana, antes do início de cada turno de trabalho do operador. Após a colocação do caviar no recipiente, é introduzida uma mistura de gases composta por 70% de nitrogênio e 30% de dióxido de carbono, que expulsa o oxigênio. A tampa do recipiente é fechada imediatamente após o enchimento com a atmosfera protetora, a fim de evitar a oxidação das gorduras e manter a frescura do produto por um período de até 7 dias. Uma etiqueta contendo o código de barras, a data de embalagem, o número do lote, o peso líquido e o prazo de validade, impressos por uma impressora de transferência térmica de alta resolução, é colada na tampa. Os recipientes embalados são colocados em caixas de papelão, com 12 unidades, com camadas de papelão ondulado entre as camadas, para proteção contra danos mecânicos. As caixas são marcadas com uma etiqueta externa, indicando o conteúdo, a temperatura de armazenamento e sinais de manuseio sobre a fragilidade da carga para os serviços de transporte. Os produtos embalados são transportados para um armazém refrigerado com temperatura entre 0 e 2 graus Celsius, onde são formados paletes para envio aos clientes. Paralelamente à produção principal, funciona um laboratório de qualidade onde são realizadas diariamente análises microbiológicas de amostras de caviar de cada lote para determinar o teor de patógenos. Amostras de caviar com peso de 5 gramas são homogeneizadas em solução estéril e semeadas em meios nutritivos para determinar o número total de micróbios. A incubação das culturas é feita a uma temperatura de 37 graus durante 48 horas, após o que é feita a contagem das colônias ao microscópio com aumento. Simultaneamente, é realizada uma análise do teor de metais pesados pelo método de espectrometria de absorção atômica, com um limite de detecção de 1/1000º de grama por quilograma. É verificado o teor de mercúrio, chumbo, cádmio e arsênico, que não deve exceder os padrões estabelecidos pelas normas internacionais de segurança alimentar. Os resultados de todas as análises são registrados em um banco de dados eletrônico, vinculado aos números dos lotes, o que garante a rastreabilidade total do produto, do aquário ao consumidor. Ao detectar desvios dos indicadores normativos, o lote é bloqueado automaticamente e não é liberado para envio
até que as causas sejam esclarecidas e medidas corretivas sejam tomadas. O sistema de tratamento de água inclui uma seção de regeneração da água usada, onde ocorre a purificação mecânica e biológica antes do descarte no meio ambiente ou reutilização. A água dos aquários é enviada para um decantador, onde as partículas sólidas de origem orgânica se depositam no fundo por ação da gravidade durante 6 horas. O sedimento é removido por um mecanismo de raspagem e enviado para um bioreator, onde ocorre a fermentação anaeróbica, com liberação de biogás utilizado para aquecimento das instalações de produção. A água clarificada, após o decantador, passa por um biofiltro, colonizado por bactérias nitrificantes que oxidam o amoníaco em nitratos, reduzindo a toxicidade dos efluentes antes da descarga. Após a purificação biológica, a água é adicionalmente tratada com ozônio gerado por descarga elétrica para desinfecção final e remoção de compostos orgânicos causadores de odor. A água tratada atende às normas ambientais e pode ser descarregada em corpos d'água abertos ou retornar ao ciclo de produção após o ajuste da salinidade. O complexo possui seu próprio laboratório de cultivo de algas, onde a alga marinha é cultivada em fotobioreatores para fins alimentícios durante todo o ano, independentemente da estação. Os fotobioreatores são tubos verticais de acrílico, transparente, com 3 metros de altura e 20 centímetros de diâmetro, com circulação da solução nutritiva por compressores de ar. A iluminação é fornecida por painéis LED, com espectro vermelho e azul, com potência de 100 watts por metro quadrado, funcionando 18 horas por dia. A solução nutritiva são adicionados fertilizantes minerais, contendo nitrogênio, fósforo, potássio e oligoelementos em concentrações ideais para o crescimento de algas desse tipo. A colheita das algas é feita a cada 14 dias, através da drenagem de parte da biomassa da parte inferior do reator, seguida da adição de solução nutritiva fresca. As algas colhidas são centrifugadas para a separação do líquido, atingindo umidade de 80%, e depois são enviadas para lavagem antes de serem encaminhadas para a oficina de ração. O sistema de fornecimento de energia do complexo inclui painéis solares com uma potência total de 200 kW, instalados no telhado do edifício para cobrir parcialmente as necessidades de eletricidade. Um gerador a diesel com uma potência de 100 kW está em modo de reserva e liga-se automaticamente quando a tensão na rede principal cai abaixo do nível permitido. A energia térmica para aquecer a água e os ambientes é parcialmente fornecida por uma bomba de calor que utiliza a diferença de temperatura entre a água do mar e o ar com um coeficiente de eficiência de 3. Um sistema de controle computadorizado monitora os parâmetros de todos os aquários em tempo real e corrige automaticamente o fornecimento de água, a temperatura e a aeração, em caso de desvios dos valores definidos. Os operadores recebem notificações em seus dispositivos móveis quando ocorrem situações de emergência, como parada das bombas, excesso de temperatura ou queda do nível de oxigênio. Mensalmente, é realizada a manutenção técnica de todo o equipamento, incluindo a limpeza dos sensores, a calibração dos instrumentos de medição e a substituição das vedações desgastadas das bombas,
de acordo com as normas do fabricante. O pessoal do complexo é composto por 20 funcionários, incluindo operadores de aquários, especialistas em embalagem, laborantes, engenheiros e administração, que trabalham em turnos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os funcionários passam por um treinamento obrigatório sobre normas sanitárias de manuseio de alimentos e recebem certificados após passar por um exame em um centro credenciado. As áreas de trabalho são divididas em áreas limpas e sujas, com entradas separadas e requisitos de vestuário especial para evitar a contaminação cruzada dos produtos. Nas áreas limpas, é obrigatório o uso de aventais descartáveis, toucas, máscaras e sapatilhas, que são descartados após cada turno em recipientes especiais para resíduos médicos. O sistema de ventilação cria uma pressão positiva na área de embalagem em relação a outras áreas, impedindo a entrada de ar contaminado do ambiente externo para dentro da área limpa. Os produtos acabados são transportados em caminhões refrigerados, com temperatura no compartimento de carga de -2 a +2 graus, equipados com sistemas de monitoramento de temperatura. O tempo entre a embalagem e a entrega à rede comercial não excede 24 horas para a categoria Premium, o que garante a máxima frescura das caviares ao consumidor final. Os principais mercados de venda são restaurantes de alta gastronomia, lojas especializadas em frutos do mar e contratos de exportação com países asiáticos, onde o ouriço do mar é considerado uma iguaria. O preço do caviar premium de ouriço do mar varia de 150 a 200 dólares por quilo, dependendo da temporada e do volume do pedido. O ciclo de produção, desde a colocação dos juvenis no aquário até a obtenção da caviar embalada, varia de 8 a 10 meses em condições ideais de manutenção. A capacidade de produção anual do complexo é de 3 toneladas de caviar de ouriço do mar, o que corresponde ao processamento de aproximadamente 15 mil indivíduos de tamanho médio. O plano de desenvolvimento prevê a expansão do número de aquários para 80 unidades nos próximos 3 anos, o que duplicará o volume de produção de ovas. O Departamento de Pesquisa Científica está trabalhando na seleção de ouriços do mar, com maior velocidade de crescimento e melhores características gustativas das ovas, utilizando métodos de seleção direcionada dos produtores. A sustentabilidade ecológica da produção é garantida por um ciclo fechado de abastecimento de água, consumo mínimo de energia de fontes renováveis e ausência de emissões nocivas ao meio ambiente. Os produtos acabados do complexo recebem certificados de conformidade com os padrões internacionais de qualidade e segurança, o que abre o acesso aos mercados mundiais de frutos do mar premium da mais alta categoria.